conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos na penúltima semana antes de celebrar a solenidade de Pentecostes. Nós podemos dizer, daqui a alguns dias, então a família trinitária vai ficar completa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, é isso que Jesus está nos preparando para poder receber o Espírito da verdade, o Espírito Santo com os seus dons. Jesus diz assim para os seus discípulos no Evangelho que nós ouvimos nesta manhã: ainda tenho muitas coisas para dizer para vocês. Ou seja, ainda eu tenho muitas coisas para revelar para vocês. Só que vocês não têm capacidade ainda para compreender tudo aquilo que eu tenho para revelar para vocês. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele mesmo vai conduzir vocês à plena verdade. Aqui está o papel, a missão do Espírito Santo na nossa vida. Deus tem muitas coisas para nos revelar, mas se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não vamos compreender. Mas tendo o Espírito Santo, então nós vamos entender as coisas de Deus, nós vamos entender a verdade, porque Ele mesmo vai nos conduzir à plena verdade. E nesse mesmo Evangelho nós podemos dizer, Jesus está dando para nós uma aula trinitária. Ou seja, Jesus está dizendo para nós como funciona a Santíssima Trindade. O Espírito Santo é aquele que vai nos fazer entender aquilo que Jesus tem a nos revelar. Ou seja, o Filho vai nos revelar, o Espírito Santo vai nos fazer entender aquilo que o Filho nos revela, e Jesus vai dizer também no Evangelho: tudo o que o Pai possui é meu. Tudo o que o Pai possui é meu. A Santíssima Trindade, a família trinitária, é uma família que consegue viver na harmonia. É uma família que consegue viver em comunhão. Tudo o que o Pai possui é meu. Com a Santíssima Trindade, nós temos muitas coisas para aprender. Na nossa vida também pessoal, na nossa vida familiar também nós temos muitas coisas para aprender. Na sua vida como casal, você tem muitas coisas a aprender com a Sagrada Família, com a Santíssima Trindade. O que muitas vezes hoje que acontece, que acaba dando briga entre os casais, é a questão meu é meu, seu é seu. Não tem comunhão. Jesus vai dizer para nós, tudo o que o Pai possui é meu. Como seria bom se cada esposo pudesse dizer isso? Tudo o que a minha esposa possui é meu. Como seria bom também se as esposas também pudessem também dizer isso? Tudo o que o meu marido possui é meu. Ou seja, depois do casamento, não são mais duas pessoas, é uma pessoa só. Então, por que tem essa divisão? Então, nós vamos ver, com a Santíssima Trindade, nós temos
muitas coisas para aprender. Para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar, para a nossa vida de comunidade. Tudo o que o Pai possui é meu. Aqui na nossa paróquia, nós temos 10 comunidades. A gente sempre fala isso. Tudo aquilo que a paróquia possui é de todos. É de todos. Não é do padre, não é da matriz, não é de São Jorge, não é da Bom Jesus, é de todos. É da grande família Santos Apóstolos. A Santíssima Trindade nos ajuda a entender isso. Jesus diz, tudo o que o Pai possui é meu. Então vamos também procurar nesta manhã, ao ouvir essa palavra, começar também até mudar os nossos conceitos, mudar os nossos vocabulários para poder viver o Evangelho. Eu estou dizendo isso porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela se atualiza também conforme as nossas realidades. Esse Evangelho nessa manhã nos mostra claramente a comunhão que existe entre as 3 pessoas divinas. E se nós queremos de fato formar igreja, formar uma paróquia, formar uma grande família que nós chamamos carinhosamente de família Santos Apóstolos, nós precisamos entender isso. Nada é meu, tudo é nosso. Tudo é para o bem da evangelização. Tudo é para que a palavra de Deus possa chegar aos corações. Nada é meu, nada é teu, tudo é nosso. Nós aprendemos isso com Jesus nesta manhã. Olha lá, no versículo 15 desse Evangelho. Tudo o que o Pai possui é meu. Que nós possamos crescer nessa verdade. Que nós possamos caminhar nessa verdade, que nós possamos entender essa verdade, para podermos trabalhar cada vez mais pela comunhão entre nós. Nós aprendemos isso com Jesus, nós aprendemos isso com as primeiras comunidades cristãs, lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Diz que as primeiras comunidades cristãs, elas tinham tudo em comum, colocavam tudo em comum, ninguém passava necessidade. Também na família, quando nós colocamos tudo em comum, quando nós juntamos as nossas forças, você trabalha, a esposa trabalha, o esposo trabalha. O dinheiro não pode ser meu, o dinheiro não pode ser seu, o dinheiro é da família. Chega no começo do mês para pagar os boletos, vamos pagar os boletos. Precisa pagar as contas? Vamos pagar as contas. As contas são nossas. O que sobrou, sobrou para a família. Não é o meu dinheiro que sobrou. É o nosso dinheiro que sobrou. Você sabe, infelizmente, muitas vezes nós acabamos perdendo algumas famílias por causa disso. Por causa de briga. O meu é meu, o seu é seu. Eu pago, às vezes joga todas as contas para um pagar. Joga todas as contas para um pagar e vai pagando e chegou, não tem nem dinheirinho para cortar o cabelo. E quando o cara não tem nenhum dinheiro, vê que ele vai pagar todas as contas e não sobra nenhum dinheiro para ele cortar o cabelo, ele começa a ficar revoltado. E às vezes é motivo já para perder a família. Então, mas se tivesse esse entendimento de colocar tudo em comum, sabendo tudo que entrou é para o bem da família, e quando você vai gastar, você gasta com responsabilidade, a sua família não teria passado por tantas brigas desnecessárias. Vamos aprender isso com a Sagrada Família de Nazaré. Vamos aprender isso com a Santíssima Trindade. Vamos aprender isso com Jesus. Tudo o que o Pai possui é meu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu convido você nesse momento a preparar a sua água para receber a bênção. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Oremos. Ó Deus, Pai eterno, nós te rogamos em nome de teu Filho Jesus, que abençoe e santifique esta água, que os seus filhos e filhas vão beber durante esse dia de hoje. Ao beber desta água, possam se lembrar da água que saiu do lado do seu Filho Jesus e que trouxe para nós vida e salvação. Que o uso desta água, que seja para tomar remédio ou aspergir as suas casas, leve todos a cumprir a sua vontade. Seja ela em suas casas um sinal de vossa presença salvadora. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Eu tenho um convite para fazer para vocês nesta manhã. Na verdade, o convite não é meu, mas eu estou emprestando a minha voz para fazer esse convite para vocês. Domingo, se Deus quiser, nós vamos ter a investidura de 41 novos ministros da nossa paróquia. Vai ser às 8 horas da manhã, na Perpétuo Socorro. Eles estão pedindo para eu primeiro convidar todos os ministros extraordinários a estar junto conosco, rezando, para que eles também possam, ao abraçar essa missão, possam também fazer isso com muito zelo, muito carinho, com muito espírito missionário. Então, você que já é ministro extraordinário, você é convidado pelos novos ministros a estar conosco. Só aqueles que vão nos ajudar também nas missas, nas comunidades, então você está dispensado. Mas aqueles que não têm nenhuma função específica na sua comunidade, venha participar conosco. Agora, você também que é da grande família Santos Apóstolos, também nós te convidamos também para poder estar junto conosco, rezando, para participar da investidura dos novos ministros. Mas uma coisa, ninguém vai tomar café sozinho nesse domingo. Então, aquele bolo que você faz, aquela torta que você faz, não tome o café sozinho, então traga um bolinho, traga uma tortinha para nós e a gente vai tomar café junto depois da missa no salão da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Vamos procurar crescer na unidade, em comunhão. Como Jesus diz, tudo que o Pai possui é meu. Nós aprendemos com a Santíssima Trindade a viver em comunhão. Não é algo distante. No dia a dia, na vida familiar, é preciso viver em comunhão. Em nome do Pai, e do Filho... Opa, desculpa, bati a mão sem querer. Viu que falas boas para nos dar ânimo, para nos... Às vezes a gente, ouvindo umas falas dessa, uma partilha dessa, a gente começa a trazer essas coisas boas para dentro das nossas casas, a gente tirar aquelas coisas que ainda a gente conserva como verdades para nós, né? Como ele diz que tudo que está dentro da casa é nosso, não é meu. Então, é que a gente comece a olhar com outro olhar aquilo que a gente pensa que é só da gente. Não, devemos partilhar. E essa partilha não vem só desses momentos dentro de casa, mas a partilha como um todo. Ele finaliza dizendo assim, para que nós possamos nos unir, sermos roubam para vender. Onde o ser humano quer chegar?
Que Deus tenha misericórdia. Eu não estou aqui só para jogar lama no ventilador, mas é para que a gente se sinta alertado, que mesmo que o externo esteja assim um caos, é preciso que o meu interior esteja bom, esteja calmo, esteja tranquilo para que eu possa raciocinar, pensar e agir com o coração. Essa é a minha fala de hoje. Eu espero que eu tenha contribuído para alguma coisa no seu dia, melhorado. Eu espero que a live tenha sido agradável e que a gente junto, a gente possa levar o nosso melhor. E levar o nosso melhor é cada dia a gente pedir: Senhor, muda o que não está bom em mim. Ajuda-me a mudar um pouquinho cada dia. É um processo. Às vezes um é mais lento, outro é mais rápido. Eu só vou dizer, ontem eu fiz uma colocação e de uma vivência, de um fato meu. Hoje eu quero fazer outra colocação. Isso são sinais que eu vivi, sinais, fatos concretos que eu vivi e que vivo, que eu tenho essa... que eu posso dizer, eu não quero dizer palavras, que coloque coisas no seu coração que você se sinta indagado, ou eu não acho a palavra, mas depois eu acho. Eu quero fazer as minhas vivências com Jesus, porque eu disse que cada um dentro de nós temos um Jesus que ele age dentro de mim, você tem o seu, mas é o mesmo Jesus que nós comungamos. Então esse Jesus, ele tem uma proximidade muito grande comigo, porque eu sempre peço: Jesus, fique comigo, mostre-me onde é que eu preciso mudar, me dê força, me dê coragem, me dê sabedoria, me dê discernimento, entendimento, para que o Senhor possa se achegar a mim e mostrar com clareza aquilo que eu preciso ver. Sinais de Jesus para comigo. Eu ainda vou continuar falando, porque essas falas, esses acontecimentos, eles se davam muito, mas continuam se dando ainda na minha vida de Sônia, aqui no mundo em que eu vivo, na minha cidade, no meu bairro. Nesse trabalho, nessa vida de congregação que eu passei por um tempo, eu fiquei lá uns 8, 9 anos, e lá eu tinha toda uma atividade, todo um trabalho de meio período. Outro período era de formação mesmo para as postulantes. Eu participava de postulinter, de formação, de psicologia, psicóloga, eu tinha psicólogo, eu tinha formação a nível de paróquia ou a nível interno da congregação. Era muito bom, e isso eu trago para a minha vida como tesouros. Então, dentro desses tesouros, dentro desse querer, desse também abandonar, assim, de uma forma, até hoje eu disse que não consigo ver, mas é coisa de Deus, e a gente vai deixando e vai vivendo aquilo que Deus quer que a gente viva no momento agora e aqui. Naquela época, eu tinha o auxiliar de enfermagem. Então, eu podia exercer um trabalho dentro, e eu fazia um trabalho de auxiliar de enfermagem dentro de um asilo lá em Jaú. Jaú. E esse meu período eu ficava, eu não me recordo se era de manhã, acho que era à tarde que eu ia, à tarde que eu ia. E eu e uma outra postulante. Nós íamos para esse asilo, lá tinha mulheres, as senhoras idosas. Elas me chamavam de irmãzinha Sônia. Aquilo era uma coisa de encher o coração de alegria, de felicidade. Irmãzinha Sônia daqui, irmãzinha Sônia dali, aquela coisa toda. Eu nem era irmã ainda, eu era apenas uma postulante. Mas eu deixava porque aquilo me agradava e me fazia feliz, e eu não precisava dizer ainda que eu não era irmã. Estava me formando para isso.
E nesse asilo em que eu prestava serviço de auxiliar, todo o serviço que um auxiliar de enfermagem faz, desde dar um banho, desde cuidar da higiene pessoal, desde dar um medicamento liderado pela enfermeira padrão, aquela coisa toda. E nesse dia eu tinha, quer dizer, nessa minha fala, tinham as internas, geralmente eram idosas, mas nem tanto idosa, mas tinha pessoas com problemas físicos, tanto mental como físico mesmo, né, de pernas. E essa senhora que estava interna lá, hoje já não deve nem estar mais viva, ela tinha as duas perninhas, os pés da gente é normal, ela tinha os dois pezinhos desse jeitinho assim, enrustido para dentro das perninhas dela. Ela ainda andava assim, muita dificuldade, mas ela andava com os dois pezinhos assim, juntinhos. Eu quando vi aquilo a primeira vez, eu falei, oh Deus, tem misericórdia. E ela tinha um sorriso tão lindo, assim, aquela empatia, aquela coisa gostosa de ficar junto com ela. Elas contavam histórias e foram acontecendo coisas muito boas lá dentro. E nesse dia que eu estava lá que eu estava todos os dias lá à tarde para prestar os serviços necessários, desde fazer uma aplicação, porque algumas continham aquela coceira, não é nem sarna, mas uma alergia talvez de alguma coisa, então eu dava banho, passava aquele iodo, aquelas coisas todas assim, protegidas sempre, de máscara, de luva. E essa senhora que tinha os pezinhos juntos, ela estava indo pro quarto, deitou-se, mas aí ela levantou. E nela levantar, ela caiu. Eu estava no quarto do lado, porque era um corredor grande, e ela gritou, porque ela tinha uma certa também dificuldade mental, mas tinha uma fala boa na sua lucidez. Aí ela caiu e fez um ferimento aqui. Como eu sabia os primeiros socorros, mas também orientada com a nossa... Acho que nessa época, nesse dia não estava a responsável pela enfermagem. Aí como eu sabia, eu peguei, lavei o ferimento e fiz assim aquele ponto falso, que é quando a gente liga as duas partes feridas, aberta, limpa bem e sela ela, segura um pouquinho para que ela não tenha ponto, mas tenha um ponto falso, é chamado pela enfermagem de ponto falso, porque não tem agulha, não tem linha, não tem nada, mas ele é como se a gente fizesse isso, fechasse ele assim, ó. E assim foi feito. Do lado tinha uma imagem grande, digamos assim, desse tamanho, não sei se você está vendo, uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. Eu fazia limpeza e olhava para o Sagrado Coração de Jesus. E eu me questionei um pouco, falei, meu Deus, puxa vida, tão indefesas as perninhas enrustidas para dentro. Ela deve ter tido essa dificuldade, ela podia não ter caído, por que é que aconteceu isso? Eu ficava naquela fala minha angustiada, porque eu não queria que aquilo acontecesse com ela, mas aconteceu. E digamos que eu estivesse revoltada ali, porque eu me senti também como se fosse um descuido meu, mas eu estava atendendo a outras pacientes no quarto e ela ficou sozinha, mas como ela já tinha se deitado, pensei, tá tranquilo. Tava não, ela levantou-se, eu nem me recordo porque é que ela levantou e ela caiu e bateu aqui e feriu. Não foi um ferimento grave, por isso é que foi feito o ponto falso, porque se fosse grave teria que ter socorrido e levado para o médico, mas graças a Deus não. E eu, dentro desse questionamento, dessa
tristeza, que eu fiquei com uma tristeza no coração, porque eu falei, puxa vida, já tem toda uma dificuldade, ainda cai e machuca, eu podia ter batido a cabeça, ou sei lá, uma coisa mais séria, graças a Deus não foi. E eu tô lá naquela revolta, aí eu parei, eu vou até fazer como é que eu fiz. Ela tava aqui, de pezinha, e eu fiquei na frente dela e olhava para a imagem do Sagrado Coração de Jesus. É como se eu estivesse ali questionando Jesus, por que é que ela caiu, por que que aconteceu aquilo. Eu voltava para ela e olhava para ela e de repente eu vi na minha frente uma imagem esguia de um homem. Eu conseguia vê-lo daqui para baixo. E o cabelo como está o meu, assim, era um cabelo castanho, desse tamanho, caído nos ombros, porque daqui para lá eu não via, mas daqui para cá eu via. O seu manto era um manto, eu consigo ver, parece que eu toquei no tecido do manto dele. Eu senti que era um tecido grosso, um tecido que eu nunca tinha visto. E Jesus estava ali com uma calça enrolada até a canela, descalço. Ele estava descalço, esse homem. Esse cabelo caía assim. Ele me fitava, mas eu não conseguia ver os olhos dele. Ele me fitava, eu sei que ele estava me olhando muito, muito, muito. E aquele momento pairou-se um silêncio tão grande, tão grande, tão grande, que eu não me via ali na mesma esfera que eu estava. É como se eu tivesse sido transportada para uma outra dimensão que eu não sei onde é, mas eu não falava, eu não ouvia, eu apenas sentia aqui dentro algo muito forte que imediatamente as minhas lágrimas caíram, do nada. Então eu fiquei assim olhando e não conseguia vê-lo. E senti essa figura esguia na minha frente, eu vi os pés. Era assim, um corpo meio humano e um corpo meio que fosse feito de gesso. Os pés, os dedos dele eram de gesso. Eu acredito que por eu estar conectada, olhando para aquela estatueta de Jesus, do Sagrado Coração de Jesus ali na minha frente, do lado, melhor dizendo, eu tenho que Jesus meio que, vou dizer assim, que é o que eu penso, pode não ser apenas uma emoção, um sentimento misturado com algum outro sentimento que me fez senti-lo, vê-lo ali na minha frente. E ele estava ali. Esses pés, que essa calça enrolada até o joelho, a canela dele, os pés descalços eram os pés grandes, unhas assim um pouco grandes, os dedos, 5, 10 dedos certinhos ali. Era muito uma figura de Jesus, mas como é que eu trouxe essa figura de Jesus, meio homem e meio imagem de gesso, não sei qual material é feito, aquela imagem, mas estava ali na minha frente, me fitando com um olhar terno. E eu apenas olhava. Senti o coração assim, é como se uma paz reinasse ali naquele instante. Aquilo começou, eu comecei a sentir uma coisa que jamais senti em minha vida, no meu coração. E aquela paz reinou dentro daquele recinto. É como se Jesus dissesse: não foi nada, tá tudo bem. Não é falha sua, aconteceu, acontece, o ser humano não para, ela não parou, ela tinha que ter ficado na cama. É como se eu tivesse um diálogo ali com Jesus, ele colocando dentro do meu pensamento aquilo que eu gostaria de ter ouvido, e eu ouvi dele. Não tinha, balbuciava nada, nenhuma fala, nenhum lábio se mexendo, apenas aqui dentro. Falava aqui dentro. E o meu coração ficou quieto. Naquela dimensão que eu não sei para onde eu fui. Mas ele estava ali. Não é uma historinha, é um fato acontecido. Entre tantos outros fatos.
Ela ficou boa, não aconteceu nada, eu a levantei, gritei, outras pessoas vieram me ajudar e a colocaram na cama. Ela sorria. Eu falei, ô Jesus. E aí a minha preocupação de que tivesse batido a cabeça, tivesse isso, tivesse aquilo, e talvez meu coração estivesse tão indignado, tão apreensivo, e talvez eu tenha tido essa alusão, essa visitação de Jesus ali me confortando. Isso foi belíssimo. São coisas que já fazem muitos anos e eu trago como se eu estivesse vivendo esse momento agora. Aqui, ele na minha frente. Eu apenas fiquei imóvel, parada. Eu não conseguia mover uma mão, o olhar parece que não piscava, os lábios não mexiam, o coração batia, a respiração. Eu nem sinto, nem lembro se eu tinha respiração, apenas estava ali, fitando-o e ele me fitando, sem olhar. Apenas eu sabia que aqueles olhares estavam me fitando, me olhando. São coisas tão lindas que eu já vivi que eu comecei a escrever um livro, mas esse livro, como eu já mudei várias vezes de computador, eu salvei parte dele, eu preciso dar sequência nele. Eu dei uma parte dele escrito para um amigo meu, gravei num disquete, dei para ele. Estava muito simples, era apenas um esqueleto que precisa ser escrito, redigido. Então esses são momentos muito íntimos, meu e de Jesus, em que eu agradeço a Ele por me dar esse privilégio de senti-lo, de tocá-lo. Mas eu não conseguia. Aliás, eu não ouvia nada, eu estava petrificada, parada, apenas olhando. Às vezes eu faço isso quando eu estou assim, é porque eu estou me colocando na presença de Jesus e esse vai e vem é como se eu me abandonasse a Ele. Esse vai e vem me acalma. Cada um tem a sua maneira própria de sentir Jesus. Eu acredito que cada um de vocês já tiver e tem momentos muito fortes com Jesus e que se a gente começar a falar, o nosso mundo precisa de sinais, de coisas que aumentam o amor que eu tenho por esse Jesus, que aumente o seu amor por Jesus, porque quando a gente dá abertura, Ele se achega. Os nossos anjos costumam dizer assim que muitas vezes Ele passa o dia perto da gente e Ele não tem o que fazer porque não pedimos nada a Ele. Peçamos aos nossos anjos, o nosso anjo intercessor, aquele que está 24 horas conosco, nos protegendo, para que Ele se achegue, dê atividade a Ele, dê coisas para que Ele se interaja conosco. E às vezes a gente fica tão fechado no nosso mundo, acreditando que as coisas do alto não são possíveis ou passíveis a nós. Elas são possíveis e passíveis a nós quando nós nos abrimos, nos colocamos diante desse Jesus que quer ser amado, tocado, vivido, sentido. É isso. Eu encerro a live de ontem e de hoje dizendo assim que foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês e dizer que tenho outras coisas maravilhosas dentro de mim e que precisam ser compartilhadas. Antigamente, para a gente compartilhar alguma coisa, a gente precisava escrever. Hoje a gente já tem um meio de comunicação muito mais direto. Então esses sinais, essas moções, se é que eu posso chamar isso de moções, porque eu vivi isso. Moções são aquelas coisas que a gente sente, mas que a gente não visualiza. Tudo que a gente visualiza é porque algo aconteceu ali. Quando eu tenho moções, só aqui dentro eu não tenho uma visualização, então é uma moção. Mas quando eu visualizo, então eu tenho uma visualização, um campo onde esse espaço foi preenchido
preenchido por uma pessoa. Essa pessoa é Jesus. Nos abramos a Ele e eu peço que Deus abençoe cada um de vocês e que a gente possa ser melhor hoje do que ontem. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, santificai-nos para que possamos santificar outras pessoas. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Obrigada a todos vocês que ficaram aqui ouvindo, quietinhos. Isso é muito bom, mas vocês podem interagir, questionar, buscar, perguntar. Eu estou aqui para responder. E é sempre muito bom tê-los comigo. E espero que tenha sido uma coisa para aumentar a fé de cada um de nós. A minha precisa ser aumentada, eu preciso, diante de todos esses acontecimentos na minha vida, se eu disser ainda que eu não me converti, que eu não estou mudando, é porque então eu não posso ter esses achegar-se de Jesus em mim, mas quando eu me abro a Ele, quando eu me deixo seduzir por Ele, então Ele se achega. Todos os dias, todos os instantes que eu tenho livre, eu vou lá na imagem do Sagrado Coração, o beijo, fico ali, choro, falo, peço, clamo, e Ele me ouve. E eu o sinto tão perto de mim, tão perto. Não podemos adorar estátuas, imagens, mas eu não estou adorando estátua e imagem. Eu estou adorando aquele Cristo que é meu, é seu, é o nosso Cristo. E Ele se deixa chegar quando nós damos brecha, quando nós nos abrimos, nos colocamos por inteiros, sem reservas. Pecadores sim, mas sem reservas. Eis-me aqui, Senhor, faça de mim o que Tu queres, que Tu acha melhor. Eu apenas me abro, me coloco à sua disposição, por o que der e vier. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, acho que eu não consigo rezar o texto, porque ainda tenho que fazer algumas coisas, finalizar a live. Gratidão a vocês que estiveram aqui atentamente me ouvindo. Deus os abençoe imensamente. Orações, carinho fraterno a sempre vocês. Estejamos unidos cada vez mais, buscando essa unidade de igreja, vida, igreja, templo vivo, não igreja de tijolos. Lá nós nos reunimos nos finais de semana ou durante a semana, quando temos alguns eventos, para junto levarmos o Cristo vivo, que sou eu, que é você. Paz e bem, abraços fraternos, ficamos todos com Jesus e Maria. Um abraço, fica com Deus, tudo de bom. Eita, minha conexão tá lenta, tem que esperar que eu ponha o braço na frente. Tchau, ficam com Deus.